Olá, tudo bem? Você sabe para que serve o BI? Você que está estudando, você que é um analista de BI, você que quer entrar, para a carreira de BI, que está estudando para ser um analista de BI, você já sabe para que serve o BI? Bem, eu sou Juraci Almeida e nesse vídeo eu quero justamente mostrar a você isso, para que serve uma solução de Business Intelligence? Para que uma empresa, por que uma empresa ela necessita de uma solução de Business Intelligence? Então, é disso que vamos tratar. Para começar, eu preciso mostrar a você a principal função de um BI, que é o apoio à tomada de decisão. Por isso que eu coloco aqui bem destacado, porque o BI ele é implantado dentro de uma organização justamente para apoiar os seus gestores, os seus usuários chaves na tomada de uma decisão mais assertiva. Então, os usuários eles precisam ter informações dos diversos sistemas que estão espalhados, eles precisam ter métricas, indicadores de uma forma rápida. Essas informações ele precisa comparar a evolução dos dados dentro da sua organização para saber como estava determinado assunto o ano passado e nesse ano como está se comportando, para saber se ele precisa realizar alguma ação, se ele não precisa, se ele precisa atuar em uma determinada região, por exemplo. Ele precisa visualizar essas informações de uma maneira mais simples e ter acesso a esses dados de uma maneira mais simples, sem precisar necessariamente solicitar a intervenção da equipe de tecnologia. Então, para ele tomar essa decisão, ele precisa realizar esse tipo de crítica, de análise em cima dos dados que estão rodando dentro da sua organização. Então, além desse principal objetivo, o BI ele traz outros aspectos que vão contribuir enormemente para a organização, tanto internamente em suas atividades, quanto externamente como um diferencial competitivo. Nós vamos ver esses outros aspectos que, em conjuntos, eles vão também complementar e apoiar melhor o gestor na tomada de decisão. Então, vamos a eles. Primeiro, eu coloco aqui acesso a dados consolidados. Quando você está dentro de uma organização, você pode ter informações espalhadas em diversos sistemas. Você tem um sistema de vendas, você tem um sistema de fornecedores, de clientes, tem um sistema de protocolo, e essas informações estão espalhadas nesses sistemas. E normalmente você está ali registrando aquele dado daquele processo que você realizou. Realizei uma venda de tal cliente, de tal produto. Só que pense, você tem uma grande empresa e você realiza milhares de vendas para milhares de clientes, de milhares de produtos. Para você saber, ou realizar uma análise de quais são os produtos que estão sendo mais vendidos, a quantidade por região, por tipo de produto, por tipo de cliente, por tempos diferentes, veja que são várias questões que eu estou apresentando a você. E isso você iria precisar, sem um BI, de uma intervenção da equipe de tecnologia para, primeiro, consolidar essas informações dos diferentes sistemas e depois apresentar isso sob forma de uma análise, de um relatório. Quando você implanta um BI, ele serve para isso também, porque ele vai permitir a você, primeiro, consolidar todos os dados desses sistemas em um único repositório, e aí, com base nisso, o gestor, o usuário-chave, ele vai ter condições dele próprio, sem a intervenção necessariamente da equipe de tecnologia, de gerar essas análises. E ele vai poder brincar com essas análises e brincar com os dados, olhando esses dados sobre diferentes formas e perspectivas. E da mesma forma que ele vai ter esses dados já consolidados. Ao invés de ter, por exemplo, a informação de cada venda, ele pode ter já dentro do BI, previamente carregado, a informação do número de vendas daquele dia, por tipo de produto, por região, por tipo de cliente. Isso já está pronto lá para o BI. Ele não vai precisar preparar isso, ele não vai precisar que uma equipe de TI construa isso. Então, um BI ele também serve para ter acesso a esses dados consolidados. Eu estou falando da quantidade, mas poderia ser o valor
das vendas, né, o valor médio das vendas mensal, por exemplo. Poderia ter uma fórmula que representasse alguma métrica importante para a organização, isso já pronta também dentro do BI. Também sem precisar dessa área de tecnologia para construir isso para mim, no momento que eu precisasse mudar qualquer visão em cima dessa forma. Entendido? Então, você tem acesso a esses dados consolidados quando você implanta um BI. Ele serve para isso também, para acelerar e facilitar esse acesso. Outra coisa é você ter a possibilidade de realizar análise comparativa do histórico. Quando você implanta um BI, né, o BI ele traz consigo também esse conceito de guardar as informações. Então, você vai ter dentro do BI, normalmente, um histórico de todos os dados da sua organização. É claro que se você tiver nos seus sistemas dados de 20, 30 anos atrás, pode ser que essas informações de 20, 30 anos atrás não vão realmente trazer um benefício na tomada de decisão, já que 20 anos você poderia ter um cenário econômico, poderia ter um comportamento cultural diferente que você não pode utilizar hoje em uma tomada de decisão, mas digamos 5, 7 anos, até 10 anos você pode, aí sim você já se aproxima mais da sua realidade. Para você realizar essa comparação de tempo, por exemplo, eu quero saber o comportamento da minha empresa em determinada região nos últimos 10 meses ou nos últimos 3 anos de determinado tipo de produto. Isso também o BI fornece para você, porque você vai ter uma estrutura lá guardando os históricos, onde você vai conseguir fazer essa comparação através de gráficos, através de tabelas dinâmicas, de mapas. Então, é o tipo de análise que você também ganha, né, quando você implanta o BI. Então, o BI também serve para realizar esse tipo de trabalho, que também apoia na decisão. Porque o gestor ele vai construir esse tipo de análise, vai comparar essas informações, esses dados consolidados, certo? Para tomar uma melhor decisão aonde ele deve atacar ou que direcionamento sua organização deve ter. Então veja que são dados que vão são aspectos que vão se complementando para, no final, apoiar na tomada de decisão. Outra coisa é o cruzamento dos dados. Eu já comecei a falar aqui, nesses primeiros tópicos, você tem uma empresa, né, de grande porte, médio porte, até de pequeno porte, onde você tem alguns dados que são dados do negócio da empresa, que estão em planilhas, que estão no sistema de controle de clientes, no sistema de vendas, que estão no sistema de fornecedores. E para esses dados se conversarem, você precisa normalmente de uma intervenção da área de tecnologia. Eu volto normalmente nesse ponto, porque essa é a realidade. Você tem sistemas bem especializados, porém, para eles conversarem, necessita dessa intervenção da equipe de TI. Só que quando você implanta um BI, você quer, normalmente, né, um dos objetivos do gestor é ter uma visão desse tudo, né? Então, quais são as informações relevantes do meu negócio lá da área de clientes, do sistema de vendas, dessas planilhas que são geradas aí pelos meus consultores? Eu preciso ter essa informação para eu cruzar esses dados, construir visões através com indicadores e métricas que vão me dar uma percepção da realidade do meu negócio, de como o meu negócio vem se comportando ao longo do tempo e para a partir daí, volto a falar, tomar uma decisão. Só que, veja que esse cruzamento, o BI já fez. O gestor ele não está mais preocupado em realizar esse cruzamento. Isso é algo que já foi realizado na construção do BI e o gestor está agora só consumindo esses dados e transformando em informação e conhecimento para bem da organização. Ok? Outra coisa também que é bem interessante é a identificação de comportamentos. Veja que quando você consegue ter o comparativo do histórico, né, analisar o histórico daqueles dados, quando a gente falou aqui, você vai conseguir identificar também o comportamento, né, daquela informação. Então você vai saber que o cliente no ano passado ele comprou mais determinado tipo de produto em determinada região,
que nos primeiros meses ele comprou isso, no segundo semestre comprou mais aquilo, e aí esse ano ele já modificou um pouco seu comportamento, diminuindo as suas compras e comprou já um outro tipo de produto, ou seja, você está entendendo como seu cliente, seu público, ele se comporta. E isso tanto externamente, você está entendendo seu cliente, né, seu público, quanto a sua própria organização. Você pode entender, minha organização tem um comportamento, né, um faturamento melhor em determinados períodos por conta da ação desses consultores ou uma ação interna que nós realizamos para fortalecer, para motivar, ou então devido a um plano de carreira que sempre acontece uma avaliação em determinado período, ou seja, você consegue identificar comportamentos, já que você vai ter os dados todos ali dentro de um repositório. Esses dados você vai conseguir você consolidar as informações, você não vai ter só ali o dado de determinado cliente, você tem o dado de todos os clientes, e com os dados consolidados você tem ali uma soma de tudo que foi comprado, uma média, você tem uma fórmula que identifica uma meta, e com essa informação você consegue comparar de tempos diferentes, e aí você identificar, olha, no primeiro semestre ele se comporta assim, no segundo se comporta dessa outra forma, e aí a partir daí você pode tomar uma decisão para fortalecer determinada oportunidade e mitigar determinada ameaça que você tenha percebido. Isso o BI traz também com sua implantação. Você ter essa visão mais do todo da sua organização ou do seu assunto, ok? E complementando até isso que eu acabei de falar, isso acaba gerando uma vantagem mercadológica para a sua organização. Perceba que você está tendo agora uma visão, né, o gestor, né, aquele usuário-chave, aquele tomador de decisão, ele vai tentar construir análises, visões para justamente fortalecer aquilo que ele tem de melhor ou corrigir aquilo que ele está tendo como um problema e até se antecipar a alguns comportamentos que ele já vem percebendo ao longo do tempo. Então isso acaba sendo uma vantagem mercadológica para ele, já que outros concorrentes que não fazem uso desse BI ou de um BI não conseguem ter essa visão, não conseguem alcançar esse tipo de informação. Então isso também, o BI também serve para fornecer esse tipo de vantagem mercadológica, para que você conheça melhor o seu cliente e conheça também o seu negócio, ok? E outra coisa que eu marquei aqui também, que eu acho que é interessante, para que, né, o BI ele serve também para qualificar os dados corporativos. E aqui eu quero chamar a atenção no seguinte aspecto: você, com a implantação do BI, você tem a oportunidade de identificar desvios dos dados que seus sistemas estão gerando. Então, imagine que você possa ser uma empresa da área de saúde, né, ou o seu cliente ser uma empresa da área de saúde, e você tem determinados exames que são voltados apenas para mulheres, e no dia a dia, né, nos cadastros, nos sistemas, não existe um relatório de desvio, né? Essa análise ela não é muito simples de ser feita através dos sistemas tradicionais, e quando você implanta um BI, você pode perceber se existem desvios desses exames que são focados apenas para mulheres. Você pode perceber, por exemplo, se esses exames que são focados só para mulheres, se existem homens que realizaram esse exame, ou que pelo menos estão ditos ali no sistema que realizaram esses exames. Então, com um exame que é só para pessoas do sexo feminino, foi realizado por uma pessoa do sexo masculino. Então você tem essa chance de identificar esses desvios, por exemplo, e aí recorrer lá ao sistema fonte que gerou esse dado, e aí você correr atrás para identificar onde está esse erro, né? Quem gerou esse erro, por que essa informação foi colocada lá dessa forma, foi algum erro de digitação, foi algum erro do processo, só que isso você só consegue identificar, né, normalmente com o BI. O BI traz também esse tipo de recurso, ele serve para isso também. Você vai qualificar seus dados, você vai deixar seus dados melhores, você vai fortalecer esse tipo de validação dos seus dados, já que você vai ter essa chance. Porque outra situação seria, por exemplo, você trabalha
tem uma organização, sua organização trabalha apenas na região Nordeste e você identificar que existem vendas de outra região, né, da região Sudeste, da região Sul. Pode ser que isso seja alguma coisa que não deveria acontecer. Digamos que você seja uma franquia, você não pode vender nessas regiões e no seu relatório, na sua análise, você identificou que estão acontecendo coisas extrapolando sua área de atuação. Então, você vai ter que retornar aquele sistema que gerou a informação para corrigir. Isso eu estou falando em relação a dados muito descritivos, mas isso também em relação a valores. Você pode identificar que está acontecendo, por exemplo, você pode construir uma auditoria dos seus principais assuntos dentro da sua organização a partir do BI. Então, o BI ele também serve para esse tipo esse objetivo, né? Você qualificar os seus dados da organização e corrigir para você evoluir enquanto organização e assim tomar uma decisão mais assertiva. Ok? Então, era isso que eu queria ter falado sobre para que serve o BI. Espero que você tenha entendido, né? O principal objetivo é a tomada de decisão. Só que, além da tomada de decisão, ele traz uma outra série de benefícios. Então, era essa informação que eu queria passar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe para alguém que tem interesse na área de BI, que quer se tornar um analista de BI. Se você tem algum comentário para colaborar com o assunto, comenta aqui abaixo. Se você quer fazer algum comentário, quer sugerir algum conteúdo, também comenta aqui abaixo. Acesse meu site, juracialmeida.com, se inscreve para você receber alguns conteúdos também através da minha lista. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.